Ai, gente, tô aprendendo aqui a desativar os comentários. Espera aí. Vamos lá. Aqui, achei. Então, vou ancorar aqui a minha guardiã e guardiã dessa live. Laroyer, Pombagira, Sete Saias da Lira. Seja meus olhos, meus ouvidos e meu escudo durante a realização deste programa. E vamos, hoje o título deste programa é Tolerância, nós vamos falar sobre tolerância. E eu vou iniciar então o sorteio da Pombagira convidada para o programa de hoje. Né? Ela vai passar duas mensagens, uma mensagem geral para todas as pessoas, né, que sintonizarem com esse programa. Só um momento, gente. Pombagiras, quem virá hoje? Vamos lá ver. É de Falange. Da Falange da Maria Farrapo. Deixa eu fazer outro sorteio aqui para ver quem da Falange vai vir. Peraí, gente. Falange da Maria Farrapo. Quem vem? Quem vem? Eita, tá em dúvida? Quem é que vem? Só vem uma. Peraí. Tá, eu vou... Ah, entendi. Olha, eu entendo que vão vir duas pombagiras hoje. É da mesma falange. A primeira vai ser a Maria Farrapo do Cruzeiro. Ela vai dar a mensagem geral e eu vou chamar a outra da mesma falange para poder dar a mensagem secundária, que é uma mensagem mais pontual para quem sortear um número, tá? Então, deixa eu só anotar aqui que a primeira pombagira que virá será Maria Farrapo. Eu sabia que ia ter um negócio hoje. Farrapo do Cruzeiro. Pombagira, já vou te chamar. Para mensagem geral. Vamos lá. Agora eu quero ver quem vai vir para dar a mensagem pontual. Pombagiras, quem virá? Só foi mais fácil. Foi mais fácil. Maria Farrapo do Cabaré, tá? Então, a mensagem pontual vai ser a pombagira Maria Farrapo do Cabaré. 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 Maria Farrapo do Cabaré. Então, essa é a mensagem pontual. Vamos lá. Deixa eu colocar esses papéis para a lateral.
Vamos lá. Bom, gente. Laroê Pombagira, Maria Farrapo do Cruzeiro. Seja bem-vinda. Aqui tá o meu tarô, tá bom? Vamos lá. Laroê Pombagira, Maria Farrapo do Cruzeiro. Qual mensagem você tem para passar para os nossos espectadores de hoje, dessa live? Essa é uma mensagem coletiva, atemporal, para você que vai estar assistindo a gravação também, vai servir para você, independente se for agora, daqui a muito tempo, não tem problema, tá? É uma mensagem coletiva, pegue para você o que ressoar com você, né? Por mais que eu, como terapeuta energética, acredite que ressoa com as pessoas, as mensagens, cada uma em seu nível, mas depende muito a questão da pessoa observar isso na vida dela, tem muito mais a ver com a consciência que ela tem no momento que ela está passando. Às vezes ela assiste o programa agora, daqui a um tempo ela assiste de novo e percebe a mensagem de uma forma diferente, né? Então tem a ver também com a condição de cada um, a forma como eles conseguem estar absorvendo a informação, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eita. O tema da live de hoje é tolerância. Ah, mas tá puxando para um lugar diferente. Vamos ver o que tem a ver com tolerância, né, gente? Ixi, já tô vendo aqui. Ixi, Maria, não é possível. Então, é o seguinte, nós estamos falando de materialização, tá vendo? Aqui tá a rainha de pentáculos, rainha de ouro, né? Cada um vai chamar aí do jeito que quiser. Como carta inicial. A carta final termina com o rei de pentáculos, né? Os dois, né? Então, a gente está falando aqui de um receber, né? A leitura começa com receber. E logo na sequência desse receber, da materialização, que é a capacidade que a gente tem de conseguir aceitar essa materialização, de receber essa materialização. Então é assim, por exemplo, você chega, você está com fome, aí você senta na mesa e tem comida servida. Para você comer essa comida, você precisa receber essa comida. Então a rainha ali de pentáculos, ela fala muito disso. E na sequência a gente tem a imperatriz, né? Uma mulher no seu trono, sentada, uma mulher gestante, ela tem poder, né? A imperatriz, ela envolve a energia dos 4 reinos de forma equilibrada, né? São as 4 rainhas já de forma equilibrada. E ela traz esse potencial de geração, né? O gerador, o potencial criativo. Então, a gente está falando aqui de energia feminina, de equilíbrio. E tem alguma questão aí dentro dessa energia do receber, dessa gestação, é você se permitir gestar, né? Dentro desse, como que eu vou te falar? É como se fosse assim. O que eu vejo aqui é o seu receber, ele recebe. Então, essa imperatriz, ela tá grávida. E se ela tá grávida, ela recebeu, ela foi semeada. Gente, a foi semeada é ótimo, né? Então, ela tá grávida, vocês perceberam. E só que assim, na gravidez existem várias fases e existe essa questão de trazer, né? Trazer para o mundo essa vida, trazer para o mundo essa criação. E quando eu falo disso, não necessariamente estou falando de um filho, né? Um filho, uma filha, uma pessoa. Pode ser um projeto, né? Pode ser alguma outra coisa na sua vida e cada um vai identificar o que ressoa. E tem muito a ver aqui com, olha, né? Essa é uma mensagem coletiva, mas o que a Maria Farrapo do Cruzeiro está falando?
que não estão querendo aceitar a mediunidade, que não estão querendo olhar para isso, assim, tá bem, eu não quero, tira daqui, some com isso, que eu não quero, a vida aqui na Terra não tem isso, tá? Então eu não quero saber disso. E isso tá, essa gestação é de algum trabalho com a espiritualidade. É algum trabalho, assim, tem alguma coisa a ver com a sua mediunidade, que você já aceitou, já está em você, já está pronto, mas você está dizendo tchau, não quero, aqui na Terra isso não existe, isso que não é para aqui, deixa para quando eu desencarnar, que aí eu vejo o que é que tem no espírito, deixa para a hora que eu vou dormir, né? Só que, pelo que eu estou percebendo, o problema tá no que você quer mentalmente, o que você está buscando mentalmente. E aqui eu sinto uma dor de cabeça, porque está realmente no mental. São as suas expectativas sociais, né? Do que você quer receber dessa sociedade. Então aqui a gente está falando de status quo, né? O que você está esperando receber da sociedade, né? Dessa sociedade, eu nem liguei meu ring light, dessa sociedade, tá vendo aqui, ó? Então, isso aqui são os seus pensamentos, suas expectativas que você quer receber desse meio social. É isso que está dificultando você trazer para o mundo essa criação que você já aceitou, você já sabe que é. Só falta parir, gente, traga para o mundo. E é exatamente isso que está faltando, ó, né, para o masculino aceitar essa gestação. Porque aqui, ó, o pajem de espadas, né, ele vem dessa figura da manifestação, porque o masculino, ele é o que faz a ação, ele é o que manifesta, ele é o que vai para a vida. Então, é ele que precisa aceitar esse feminino que já está prestes a trazer o filho para o mundo, né? Então, essa criação para o mundo. Então, vamos lá, gente. Vamos lá. Percebe aí o que vocês estão. O que é que vocês estão esperando dessa vida social de vocês, né? Que expectativas são essas que estão impedindo vocês de trazer esse projeto que já passou da hora de tirar do forno, tá? Então tá. Vamos lá. Para quem entrou depois, quem entrou agora, vai ficar gravado, tá? Mas a gente está falando sobre. A primeira mensagem foi a Maria Farrapo do Cruzeiro, né? E ela trouxe uma mensagem aqui bem legal. Eu te indico de estar assistindo depois. Bom, Laroê, Maria Farrapo do Cruzeiro, eu agradeço e dispenso. Bom, agora, como hoje foram requisitadas, né? Ou duas pombagiras requisitaram a presença aqui, né? Agora eu vou estar chamando a outra para a mensagem pontual. Nessa mensagem pontual, vocês escolhem um número de 1 a 28, tá? Então, vocês escolhem um número de 1 a 28. Eu vou precisar colocar um número a mais aqui, porque não existe 1 em 28 aqui na minha lista. De 1 a 28. Bom, hoje foi diferente. Vamos lá. É mesmo, né? Tá, tudo bem. Deixa eu limpar aqui o baralho. Tarô. Ai, que preguiça. Vamos lá. Deixa eu chamar. Bom, vocês escolheram aí o número de vocês? Então eu vou chamar aqui Laroie Maria Farrapo do Cabaré. Seja bem-vinda. Eu vou sortear aqui o número de 1 a 28, tá, gente? Eita, hoje é um tiro. Tá,
Tá, eu vou aceitar. Vieram 2 números, tá? Hoje tá duplo o negócio. O número 13 e... Vocês estão me aprontando, Pombagiras. E o número 5, tá? Então, para você que escolheu o número 13 e o número 5, as danadas estão demais. Eu vou ter que tirar a leitura para o número 13 e para o número 5 é só uma orientação, tá? Vou tirar 3 cartas para o número 5, presente, passado, futuro. E elas estão dizendo, e ela está falando que é em orientação em relação a essa questão de expectativa social. Para quem escolheu o número 13, a mensagem é completa. Vou começar então. Ai, vamos lá. Pombagira, Maria Farrapo do Cabaré. Qual é a mensagem para quem escolheu o número 13? Vamos lá. Ó, deixa eu falar para vocês. É que escolheram o número 13. O tarô, eu embaralhei, abri. E ele ficou de cabeça para baixo. Então, assim, pelo que eu entendo, a energia de vocês tá do avesso, assim. O negócio tá feio. Mas vamos ver aqui qual é a mensagem que ela traz. 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ai, tá dando dor de cabeça. É. Sim, ó, esse aqui é o sim absoluto, tá vendo? É exatamente isso que tá acontecendo. O negócio tá do avesso. Vamos ver qual que é a informação. Tá. Tá muito misterioso. Ah, é verdade. Tá. Então, o que acontece? Eu entendo aqui que com essa carta da Rainha de Paus, tá dando para mim ouvir bem? Você pode mandar um coraçãozinho para eu saber? Eu acho que sim. Eu acho que tá, porque eu testei antes de entrar. Mas qualquer coisa aí, você manda um coraçãozinho, fica mais fácil de eu saber. Então, obrigada. Aqui, ó, da Rainha de Paus. O que eu entendo nessa leitura? Que o que você conhece, que é a rainha, né, de paus, ela tem a ver com esse receber da ação, do movimento, né, do contato. Ela é bem do fogo mesmo, desse contato com o externo. E o que eu percebo é que o que ela conhece, o que enche a barriga dela, o alimento que enche a barriga dela, é uma coisa que está dentro dessa expectativa da primeira leitura, que é a mediunidade não entra aqui, não pode, entendeu? Na primeira leitura, eu sei que você entrou depois, né, para quem entrar depois também, o que acontece? Tá falando de mediunidade, né? E essa pessoa, você que sorteou esse número 13, acredita, a experiência que você tem de vida é que não, mediunidade é uma coisa que a gente não, assim, é de coisa de gente que não tá certo, isso não está certo, é essa a mensagem que vem, né? E é por isso que você não consegue trazer esse projeto para a matéria. O que a Maria Farrapo do Cabaré fala? Que é necessário você deixar isso de lado. Tipo, tem que abandonar, é uma crença, tem que abandonar. Só que não é só a sua impressão, tá? A sua impressão é de que não é uma crença. Você acredita que são acontecimentos do passado, situações que você viveu, mas não é verdade. Não é verdade. É tão ao avesso
que, olha só para vocês verem, isso daqui, tá vendo? Ele abandona as taças, que são a emoção. Só que é para você abandonar a crença de que existe um padrão emotivo envolvido com isso. Não tem nenhum padrão emotivo, isso são crenças que você está carregando, tá vendo? Aqui, as espadas, elas estão muito no mental. E aí tem outra validação do universo, ó. Tá vendo? Aqui, ó. O que o universo fala? Presta atenção no que o universo está falando para você, que tirou o número 13. Ó, tá tudo pronto para você. Tá aqui, ó. Aqui, essa carta aqui, eu vou deixar as duas, porque as duas estão querendo ficar aqui, ó. Essa carta aqui, né, no meu entendimento, ela tem a ver com unir o Lé com o Cré. Tem a ver com unir o mental com o emocional. Ela une toda a energia ali para você construir. O As é a energia de construção, de início. Então tá tudo pronto, só que você tá travado. Aqui os dois de espada, você travou. Você travou nessa crença de que mediunidade é uma coisa que não pode, tá errado, não pode trabalhar com isso aqui na matéria, né? Então, assim, essa é a mensagem da Maria Farrapo do Cabaré para quem tirou o número 13, né? E ela também quer passar uma mensagem, ela quer passar uma mensagem mesmo, para quem tirou o número 5. Aí eu tenho que baralhar de novo, ela falou. Peraí, gente, ela pediu para embaralhar de novo. Energia de um é de um, energia de outro é de outro. Então vamos lá. Ai, Jesus. Ixi! A danada. Ó, ela já mandou a mensagem, né? Então tá bom. As cartas caíram aqui prontas. Foram 4. Ela mandou 4 cartas. Deixa eu ver o que ela diz aqui. Olha, a mensagem é, para quem escolheu o número 5, você tem condições de colocar essas expectativas para dormir. Tá vendo? Essa espada aqui, ó, né? Tá vendo que essa pessoa, ela tá em repouso e aqui do lado tem uma espada deitada? Ela tá falando assim, olha, coloca essa espada para dormir, coloca essa crença para dormir e segue sem essa crença, materializa. Tá vendo? Na hora que ela começar a vir, você fala assim, agora não, deixa eu trabalhar primeiro, deixa eu colocar meu projeto aqui em ação, e depois a gente vê como é que fica a questão da vida social. Vamos deixar os outros dizer o que eles pensam da gente, né? Não deixa de fazer já com preconceito de que vão te falar alguma coisa que você não sabe o que as pessoas vão falar, né? E assim, é essa orientação que ela dá para quem tira o número 5, tá bom? Deixa eu dispensar aqui ela. Oi, Maria Farrapo do Cabaré, obrigada pela mensagem, eu dispenso. Bom. Agora, já dispensei as bombas, ficou só a guardiã. E eu vou ativar aqui os comentários. Pronto. Bom. Para quem entrar agora, eu tirei 2 leituras das pombagiras. Na verdade, hoje vieram 3, que vieram mensagens, mais mensagens. Caramba, hoje veio mensagem. Vocês podem estar assistindo depois a gravação, tá bom? Que aí vocês pegam todas as informações. Quem quiser conversar, mandar mensagem aqui para a gente falar sobre o tema de hoje é tolerância. E o que eu quero fazer? Eu pensei nessa semana de trazer para vocês uma música, né, que eu me conecto em relação a esse tema da tolerância. É interessante, né? Porque as mensagens que as pombagiras trouxeram hoje
que elas são da falange da Maria Farrapo, né? Foi muito em relação à aceitação da mediunidade, né? Desse diferente. Eu tô percebendo agora que eu tô falando alto, mas o microfone tá do meu lado. Ai, meu Deus. Pois é. E aí, eu trouxe aqui uma música, e é legal que a gente falou de mediunidade, na leitura saiu, né, essa questão de, deixa pra quando eu dormir, deixa pra quando eu desencarnar, que aí a gente vê essa questão da vida espiritual. E eu trouxe uma música para vocês, para cantar para vocês, que eu me conectei com ela em relação a essa live da tolerância. Eu vou cantar aqui para vocês. Quem quiser abrir e cantar junto aí, faz isso, né? Para quem assistir a gravação, quem quiser agora, procura a música, canta junto, se você sentir, se você souber aí durante a canção, canta junto, né? Que a gente faz essa movimentação energética, a gente se conecta, a gente traz essas trocas enriquecedoras. Então a música é Oração ao Tempo, né? Eu trouxe aqui na minha mente a da Maria Gadu, que eu conheço, né? Que ela também é cantada pelo Caetano Veloso. Então eu vou começar cantar para vocês, que incrível, né? Vamos lá. Vamos juntos aí, quem quiser cantar junto. Qualquer coisa eu batuco aqui para ter o ritmo no meu pé, não sei, vamos ver. És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 vou te fazer um pedido. Tempo, 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 tempo. Compositor de destinos, tambor de todos os ritmos. Tempo, 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 entro num acordo contigo. Tempo, 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 tempo. Por seres tão inventivo e pareceres contínuo, tempo, 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 és um dos deuses mais lindos, tempo, 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 tempo. Que sejas ainda mais vivo no som do meu estribilho. Tempo, 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 ouça bem o que te digo. Tempo, 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 tempo. É uma oração ao tempo mesmo, gente. Peço-te o prazer legítimo e o movimento preciso. Tempo, 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 quanto tempo for propício. Tempo, 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 tempo. Aqui, quando ela fala, eu vou continuar, depois eu comento. De modo que o meu espírito ganhe um brilho definido, tempo, 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 e eu espalhe benefícios, tempo, 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 tempo. O que usaremos para isso fica guardado em sigilo. Tempo, 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 apenas contigo inimigo. Tempo, 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 tempo. Eu vou reconsiderar e vou voltar para comentar, que eu não consigo parar de pensar. Ó, quando ela fala assim, peço-te o prazer legítimo e o movimento preciso. Quando a gente falou lá das leituras da mediunidade, o que eu percebo, né? Ao menos no meu processo. Aí eu já vou falando do tema, né? Que a questão da gente trabalhar com a espiritualidade, ela fala da gente, né? Tem a ver com quem a gente é, né? Com a nossa integridade. E quando a gente está fazendo esse movimento, ao menos na minha questão, é uma questão de prazer. Se você não sentisse prazer com isso, não teria a primeira leitura, que é onde a mulher gestante foi concebida, né? Ela está gestante. Então, essa semente entrou porque tem fertilidade nesse solo para a mediunidade. Então, a pessoa só tem mediunidade se isso traz para ela uma satisfação. Só não traz uma satisfação quando ela tem uma resistência, ela não sabe lidar com aquilo, né? E aí, se a gente olhar para a nossa história também, a gente está falando de tempo, inclusive, se a gente olhar para a nossa história, a gente vai ver que tem motivos, né, dessa mediunidade não aparecer, né? Vamos lembrar no tempo que isso era crime, né? Era crime em vários lugares. Inclusive, hoje, até para uma pessoa poder se expressar em alguns lugares, sem ser com mediunidade, mas apenas suas crenças, já é terrível. E aí, para nossa
Então, o nosso tempo de hoje já é uma coisa mais aceitável. Então, quando ela fala, peço-te o prazer legítimo e o movimento preciso. É uma oração mesmo. Eu peço o prazer legítimo. Porque se eu nego uma parte minha, eu não estou sendo legítima. Eu estou sendo falsa. Falsa comigo, falsa com o outro. Eu não estou entregando o meu melhor. E o movimento preciso é para ser assertiva, né? Me ajuda a usar tempo. Essa ferramenta que eu tenho quando o tempo for preciso, tipo assim, quando eu precisar exercer esse movimento, que eu consiga exercer esse meu trabalho, que eu consiga trazer, né, esse trabalho no contato com o outro, que às vezes numa conversa, gente, numa conversa, assim, do nada, você está falando de alguma coisa que é espiritual, é a mediunidade, você está captando, você está transferindo informação. Então essa parte chamou a atenção, acho que vou ficar comentando, né? Vamos lá. E quando eu tiver saído para fora do teu círculo, tempo, 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 não serei nem terá sido. Tempo, 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 tempo. Ainda assim acredito ser possível reunirmos-nos. Tempo, 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 tempo. Ó, a espiritualidade de novo. No outro nível de vínculo. Tempo, 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 tempo. Aqui a gente está falando da quarta dimensão. Aqui a gente está falando no lugar onde existe um tempo diferente do nosso, né? Então, assim, para os espíritos desencarnados, eles estão num tempo diferente do nosso, eles estão na quarta dimensão. Então, aqui é legal quando ela fala, né? Ainda assim, eu acredito, né? Ser possível nós nos reunirmos num outro nível de vínculo. A gente ainda continua vinculado, né? Então, né, que nem eu falei lá no início da leitura, eu vou deixar para exercer essa minha mediunidade quando eu falecer? Depois, né, em outro vínculo? Né? Não precisa ser assim. Né? Então, continuar aqui, tá no finalzinho. Portanto, peço-te aquilo e te ofereço elogios, tempo, 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 nas rimas do meu estilo, tempo, 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 tempo. Então, aí, aqui me arrepiei, ó. O que ela tá falando? Tempo? Eu te ofereço elogios, porque você me dá essa oportunidade de manifestação. Nas rimas do meu estilo, isso quer dizer o quê? Do meu jeito. Eu vou ser do jeito que eu sou. Cada um do seu jeito. A minha mediunidade é diferente. Ela não é igual de todo mundo. E eu aceito, e eu agradeço, e eu te ofereço elogios por me permitir tempo. Esse tempo de agora, tempo. Eu estou falando com vocês pela internet. Olha o espaço aí. Em tempo real. Depois, quando ficar gravado, então eu agradeço, né? O movimento preciso de novo, né? Te ofereço elogios nas rimas do meu estilo. Eu tenho o meu estilo, né? E essa foi a música que veio para trazer para vocês essa semana. Bom, aí eu falo, né? Mostrar um exemplo meu sobre o assunto, né? Aqui está meu script enquanto eu não decoro, que esse programa acontece toda quarta-feira às 20h20, tá? Que é o programa Fala Comum, com as pombagiras. Bom, e eu não estou trazendo coisa formada já, eu estou trazendo o que vem. Meu exemplo sobre o assunto. Entendi. Essa tolerância mesmo, né? A gente está falando de mediunidade, a gente está falando, por exemplo, eu era muito controladora. Então, para eu fazer uma live, o que eu tinha que fazer? Olha o que eu fazia. Engraçado a gente tá falando disso, né? Eu fazia o cartaz, chamava um monte de gente, aí eu ficava publicando. Tá errado? Não, não tá. Mas hoje eu não tô com vontade de fazer isso, eu tô com vontade de seguir o meu sentir e seguir o meu jeito de ser, que é o meu ritmo, né? Que a gente trouxe a oração do tempo. Que é o meu estilo. E aí eu não aceitava esse meu estilo, eu tinha que fazer do jeito que eu aprendi. É ruim fazer daquele jeito? Não, eu uso para outras coisas que fazem sentido para mim, mas para o programa Fala Como eu quero que venha de um jeito diferente, eu estou puxando de um jeito diferente. Então, é justamente essa tolerância e essa capacidade de chegar aqui e fazer, porque isso também tem a ver com capacidade.
A tolerância, eu tava pensando nisso essa semana, né? Porque por mais que eu não tenha feito script, eu pensei, gente, o que eu vou falar com o pessoal sobre o programa, né, sobre tolerância. Para mim, a tolerância tem muito a ver com flexibilidade, né? Quando a gente está muito rígido, é muito difícil aceitar qualquer tipo de diferença, de elasticidade, de molde, né? Então, por exemplo, antes, quando eu fazia as lives, eu era muito rígida. Então, chegar a pensar e fazer alguma alteração era muito complicado para mim. Tanto que hoje, quando eu estava lendo, comentando as letras da música, o que eu fiz? Eu tinha pensado, eu vou cantar e depois eu comento alguma coisa, mas na hora me deu vontade de comentar. Aí eu ainda insisti mais 2 parágrafos em não comentar. Aí eu, não, calma, eu quero comentar. Eu preciso comentar, eu tô sentindo que é para comentar, eu vou comentar. E aí eu me permiti parar, voltar e comentar. Isso tem a ver com tolerância, né? Então esse é um exemplo meu disso, que era uma inflexibilidade e agora eu já tenho essa condição flexível, né? Inclusive aconteceu isso hoje no programa, que é assim, a minha estrutura vai ser uma mensagem geral e 2 mensagens, e uma mensagem pontual. Aí o que as bonitas fizeram? Era para mim uma para dar 2 mensagens. Aí as pombagiras falaram assim, você acha que vai ser assim? Você acha? Aí a gente vai fazer diferente. Decidiram que seriam 2, e ainda a outra ia mandar 2 mensagens. E assim, eu há um tempo atrás não ia receber. Aí hoje eu recebi. Tá vendo a materialização de receber? Só que o masculino, né? O masculino ia falar, não pode, tem que ser assim. Porque eu aprendi a ser assim. Né? Eu vivi muitos anos da minha vida assim. Também tem a ver com as 5 feridas, né? As nossas 5 feridas emocionais. Então tem a ver, essa rigidez tem a ver aí com 2 feridas, né? Mais pontuais, que é a ferida da rejeição. E eu também tenho a ferida do controle, mas essa da rigidez, ela vem, não tá me vindo na minha cabeça agora. Mas enfim, eu tenho essa rigidez. Se voltar, eu falo pra vocês. Continuando, né? E como que eu fiquei na defensiva? Era disso que eu tava falando, nem precisava ler o script. Eu fiquei na defensiva, né, justamente por causa dessas 2 frequências. E como veio mentalmente, eu vou respeitar esse meu sentir, a da rejeição e a do controle, o controle é a da traição, né? Então a rejeição, assim, se eu não. É claro que tem bases mais profundas, mas se eu não sigo o script de como falaram que é o direito, e hoje veio a crença do isso não está certo, ter mediunidade e trabalhar com ela não está certo. Isso é uma crença. Então, eu entendi que se eu fosse diferente da normalidade ou do status quo, eu ia ser rejeitada, e eu não queria ser rejeitada de jeito nenhum. Era uma dor muito grande, ela ainda está grande, a minha dor da rejeição, e eu estou trabalhando nela, mas é um trabalho, né? É um trabalho. E a outra, que é do controle, é a da traição, né? Porque é a máscara, o controlador, né? E a dor é a da traição. E essa da traição seria assim, eu vou explicar para vocês, ó. É assim, se eu não fizer o pensamento, tá, gente? Se eu não fizer do jeito que esperam, eu estou dando para a pessoa motivos para ela me deixar. E aí ela não vai aparecer na minha live, por quê? Porque eu não fiz o que precisava fazer, o que estava combinado. Então, na minha cabeça existe um jeito, eu tô dando exemplo, tá? Um jeito, ou era assim que eu me sentia também, um jeito certo de vir apresentar uma live. Né? A pessoa tá doida de entrar aqui, ficar falando sozinha, sem saber se vai vir alguém, se não vai vir, se isso vai servir para alguém depois, não vai. Não, isso é a minha confiança, meu trabalho, é uma coisa que eu tô semeando e pronto. Tô aqui materializando. Leitura do início da live. Eu estou aqui materializando, eu estou trazendo o filho ao mundo, entendeu? Tô deixando a crença de lado, a bonita de lado. E tô vindo aqui para ver o que acontece. Não foi essa a leitura lá? Do número 15?
Foi essa leitura do número 15, foi a junção da leitura inicial, porque as duas leituras secundárias de hoje foram aprofundamentos da leitura inicial. Então, esse foi um exemplo de como eu fiquei na defensiva, né? Então, foi esse medo de ser rejeitada e o medo, né, de ser traída, né? Que é esse perfil controlador de ser traída. Então, para eu não ser rejeitada e nem ser traída, eu fazia de tudo, pensava em mil cenários, de como me blindar desses mil cenários. Então, vou fazer publicação, vou colocar todo dia, vou lá chamar em perfis de pessoas, vou chamar pessoas que eu conheço. Isso é bom? É bom para realizar um trabalho, mas o motivo que me fazia me mover dessa forma não era um motivo de, como vou dizer, uma estratégia profissional para captação de pessoas, né? Não era isso. E aí, aqui no script está assim, falar como eu fiquei paralisada e como eu me senti com isso. Mas, o que eu percebo em relação a isso, né? Não é como eu fiquei paralisada. Na verdade, é como eu fiquei cega, né? Quando a gente falar de mim, né? O que eu percebi quando eu consegui compreender que a maioria das minhas ações não eram ações minhas. Minha seria o quê? Da minha essência, né? Eram reações às minhas feridas emocionais. Quando eu percebi isso, eu fiquei muito mal. Eu fiquei muito mal, porque é como se eu vivesse anos da minha vida condicionada a uma dor, né? A forma como eu penso, a forma como eu sinto, a forma como eu me comporto tem a ver com uma ferida, né? Interessante, porque quando eu estou falando disso, eu lembro que a situação aqui na leitura de hoje não estava falando de questões reais. É como se, dentro desse grupo, porque acaba que a leitura ela chama uma frequência, né? O programa de hoje traz uma frequência. E como eu estou regendo o programa, essa frequência também tem a ver comigo. Então, diz muito que essa mediunidade, essa crença não é nossa. É porque eu também faço parte do grupo. Essa crença não é nossa, ela foi comprada do externo. No fundo lá, tirando essa crença, não é isso que a gente acredita. Tanto que a gente permite que entre, né? Pode ser que em algum cenário algumas pessoas tinham, sim, pode ser. Mas não é a frequência que está aqui hoje. Hoje e agora não é isso que está acontecendo. E como eu consigo aqui materializar agora, quer dizer que eu achei uma solução, né? E aí, como que eu enxerguei essa solução? Meu Deus, não foi fácil. Não foi nada fácil. Não foi fácil. Foi trabalho, né? Foi muita dedicação, muita entrega, muito tratamento, muito desconforto também, porque assim, vocês já devem ter ouvido falar que a gente se move quando está desconfortável, né? Se a cadeira está confortável, a gente não levanta. Aí quando começa a ficar desconfortável, ou porque a gente está sentado muito tempo, ou porque ela é de um material desconfortável, a gente quer fazer um movimento para ir para algum lugar mais confortável. Então eu me movi muito pelo desconforto, né? Pela insatisfação. E aí eu encontrei solução buscando a minha... Era uma paz que eu estava buscando. Era uma paz e uma certeza. Mas era muito essa questão de... É muito estranho, porque da mesma forma que existe essa convicção dessa crença, existe uma certeza interna do seu sistema. É assim como assim. De que eu estou no caminho. De que é isso que eu tinha que estar fazendo. E isso é uma coisa muito estranha, porque não tem como eu explicar como que é essa sensação. Mas enquanto eu não encontrei isso, eu continuei fazendo... Fazendo o quê, gente? Fazendo o que eu precisava fazer.
E aí, isso foi um trabalho diário, assim, hoje, o que que eu tenho para trabalhar essa questão da mediunidade, essa questão que eu nem sabia que eu tinha. Então, no início foi, eu tô com um problema na minha vida, assim, minha vida tá toda errada, tá toda, tô desgastada, tô sem energia, não sei o que fazer, eu tô triste, tô com raiva, mil coisas, né, que aí eu tô falando num período, uma janela de tempo de 5 anos, eu tô há 5 anos nessa. E aí, então, dentro desse período eu senti muitas coisas. E o que que me moveu para eu buscar o que me moveu, o que me trouxe esse movimento foi essa insatisfação. Não tá bom, tá desconfortável, o que que eu preciso fazer? Então, todo dia era, o que que eu tenho aqui? E assim, começou no convencional mesmo, assim, eu não tô bem, eu vou procurar terapia, fui em psicólogo. Depois começou a aparecer uns vídeos para mim na internet, aí já para uma parte mais energética, mais espiritual, mais energética primeiro, porque assim a minha crença era tão forte que ela não deixava eu ir para o espiritual só na igreja católica. A gente olha lá que eu nem gostava. Só que eu senti uma necessidade dessa pureza, sabe? Que eu sou muito influenciada pelo certo e errado, já deu pra perceber, né? E vocês também, pelo jeito. E então eu fui me abrindo primeiro para a parte energética, que tinha comprovação científica, foi na radiestesia, e aí com o tempo eu fui adentrando, conhecendo pessoas dentro desse círculo social, na sociedade, né, que trabalhavam com mediunidade, que trabalhavam com energia de uma forma assim, com muita compreensão, com muito entendimento, que a meu ver, a espiritualidade que eu conhecia era uma espiritualidade que não tinha conhecimento, não tinha entendimento. Assim, eu não sabia o que eles estavam fazendo na igreja. E era muito restrito, e era muito chato. Com todo respeito, tá? Eu achava. E quando eu via outros tipos de espiritualidade que eu tinha conhecimento, eu tinha medo, porque falavam de aquelas brincadeiras, né? Assim, até na infância, no colégio, o pessoal brincava de tinha a Maria do banheiro, sei lá, que dava descarga e tal, brincadeira de copo. Eu nunca fiz isso, que eu morria de medo. E hoje eu trabalho com radiestesia, que é exatamente manipulação energética, mas eu morria de medo de espírito. Talvez eu ainda morra, eu não sei, mas hoje eu já tô mais tranquila, né? Eu trabalho com espiritualidade, mas a pessoa pedrosa. Normal, gente. Estamos todo mundo aí, né? Frequencialmente, assim, na mesma. No mesmo ritmo, né? No mesmo tempo. Estamos no mesmo tempo. E aí, me perdi. É que eu tô achando engraçado aqui. Então eu tinha medo. E aí quando eu fui vendo pessoas sérias trabalhando com isso, que explicavam, eu comprei os cursos, aí fui fazendo, aí eu fiquei com vontade de trabalhar. E aí todo dia, que era assim, eu vou te dizer que a minha cruz, ela não foi, e ainda não está sendo leve, assim, a vida foi bem penosa, assim, para eu poder seguir esse caminho mesmo, assim, nem vou justificar, porque são várias formas de analisar o porquê que a gente passa pelo nosso aprendizado na vida, né? Então não vou falar que foi uma questão, não. Foi assim, é um complexo, é um processo, né? Ninguém gosta dessa palavra porque ele é cansativo. Mas foi o que aconteceu comigo. Então, como é que eu consegui enxergar a solução? Foi de imediato? Não. Eu confesso para vocês que até um mês atrás eu não conseguia ainda enxergar a solução. E de 5 anos para um mês atrás é muita coisa. Então, assim, o que aconteceu nesse meu caminho? Eu enxergava soluções que não eram reais. Só que elas eram, porque de alguma forma elas me movimentaram para o caminho de enxergar a solução. Então, era uma solução que eu achava que era, aí eu ia e fazia. Ela resolvia dentro de alguma camada que precisava ser resolvida. Então eu fui enxugando as minhas feridas, eu fui diminuindo elas, eu fui trabalhando o ganho de consciência, o autoconhecimento e fui trilhando a minha jornada. Então, como que eu consegui achar a solução? Foi buscando solução, buscando resolução, buscando alívio, buscando conhecimento, entendimento, sabendo como que eu funciono e como que eu vou caminhar com isso. E é uma busca diária, ainda está sendo, e provavelmente, assim, eu não tenho como saber do futuro dessa forma, mas eu percebi que tem muito a ver comigo e com a situação que eu tô. Então eu não sei, né, de um amanhã, assim, mais distante, mas eu ainda tô nessa busca incessante, né? Então eu tenho essa inquietação e tô aprendendo a usar essas coisas para me mover e continuar trazendo coisas boas para minha vida, né?
E aqui tá como eu agi para me mover apesar do problema. Então, vocês viram lá no início aquela carta? Não sei se vale a pena eu achar aqui. Tem aquela carta que eu mostrei para vocês, que era uma pessoa andando com 9 taças. Tô procurando aqui para mostrar para vocês. Ela estava andando com 9 taças, deixando essas taças para trás. Vamos lá, deixa eu achar aqui. Vai estar bem no início. Não. Tô chegando lá, vai estar no início, acredita? Eu andei o baralho todo, o tarô todo. Aqui, ó. Tá vendo? 8 copas, ó. Eu achava, ó, é assim, na leitura de hoje, na primeira, né, achava que tinha problemas emocionais para poder resolver. O que acontece com os problemas emocionais? Os problemas emocionais sentimentais, né, na verdade, eles envolvem uma complexidade muito maior para você, assim, muito maior entre aspas. Uma complexidade que necessita de tratamento energético e espiritual. Tá vendo aqui? Ó. Porque, como eu percebo isso daqui, no meu entendimento, como eu sou terapeuta energética e espiritual também, isso daqui são massas. São questões que a gente precisa limpar, tirar, remover. É lixo energético que está no nosso campo que a gente está carregando. Aí, na leitura inicial, foi uma crença de que existia isso aqui para limpar. Mas não tem, é crença. Aqui, ó. Tá no mental, é crença. Eu já consigo me mover, tá vendo? Com a crença. Por causa disso, porque eu tratei. Né? Então, se você é uma pessoa, né, que não se identificou com as leituras, não sei, ou então que se identificou com as leituras e também passou por tratamento, isso daqui, ó, tratamento, foi assim que eu consegui. Agora, como que eu vou lidar com essa crença, né? Cada um vai achar a sua forma de lidar. As técnicas que eu trabalho, que ajudam no tratamento, no trabalho de crença, né? O tratamento é um trabalho de crença, né? Psicanálise e espiritualidade, né? Círculo da Vida, que é uma psicoterapia sistêmica. Então, tudo que vai trabalhar com mental é legal de você tá olhando. E experiência. Experiência trabalha a crença como nada. Né? Inclusive, os tratamentos são experiências e vocês passando por essas experiências, vocês podem estar ressignificando. Mas a experiência, ela tem muito fundamento. Né? Então, assim, aprender a trabalhar com essas crenças para que elas não acabem sabotando vocês, né? Porque dizem assim, se você pensa, acredita que que você vai ser apredejada, que você vai ser insultada, que as pessoas vão botar o dedo na sua cara e falar que não pode, né? Você acaba atraindo. Só que a atração, ela tem muito a ver com a vibração. E se não está no sentimento, não é vibracional, é uma questão mental. E aí até o mental, ele constrói essa vibração a longo prazo, ele precisa fazer um puxão energético e ir construindo com o tempo, como a gente fez aqui, eu cantei aqui a canção para vocês, com o tempo isso vai se materializando e formando uma massa energética que vai precisar ser tratada, né, com expurgo. Me vê que informação também que vocês podem buscar esse ganho de consciência de forma frequencial através dos florais. Tá? Então, eu também trabalho com florais. Se vocês quiserem me procurar, vocês podem mandar mensagem aqui para estar contratando uma consulta floral. Mas o floral, ele trabalha com frequências energéticas de ganho de consciência, de expansão de consciência. Tem alguns também que trabalham com equilíbrio, com limpeza, com outras questões, sim, mas o floral ele vem muito com essa questão de trazer uma frequência para o seu sistema que ou ele não se lembra ou ele não conhece. Então, ele traz essa expansão. E a gente só consegue sintonizar com frequências assim quando o campo já está limpo, quando o caminho está aberto para passar, né? Então, e eu tomo muito floral, gente. Só pessoa, eu tomo floral, eu faço o que precisa fazer. Eu uso minhas ferramentas para me orientar.
E se você busca orientação, né, busque essa orientação. Bom, falando sobre tolerância, interessante, né? Porque aí, ó, mais um exemplo, né? Tolerar o que eu sinto e tolerar a minha manifestação, mesmo sabendo o que eu sinto, né? Isso é bem legal. Tem, assim, muito a ver com o que eu tô sentindo aqui agora, né? Porque eu tô manifestando exatamente o que foi lido no início da leitura, que tô, tá saindo, o filho tá saindo, tô aqui, tô parindo, gente. E como eu me sinto em relação a isso, né? Porque o pensamento, ele influencia todo um mecanismo de descarga hormonal, né? Ele starta vários mecanismos também de construção mental, e aí isso interfere. Mas aí, como foi orientado lá no número 5, né? Porque por mais que talvez você não tenha acertado o número, mas se você quiser levar isso para você, essa mensagem, né? Foi da Maria Farrapo do Cabaré, essa mensagem. Tipo, foi pra dormir, né? Eu comecei agora, que nem agora, né? Comecei a falar no final e me veio de eu tô me sentindo assim, não sei o que tá acontecendo, estão pensando isso, não estão, eu falo, não falo. Põe pra dormir, põe pensamento pra dormir. Agora não, agora eu vou terminar aqui, tá tudo tranquilo, tá tudo certo, tá acontecendo nada, vou dar o final aqui na live, porque tá na hora de dar o final e tá tudo certo, né? Então vamos colocar em prática as coisas, isso é bem interessante. Vamos lá. Agora é a mensagem final do programa, Fala Comum. E estão todos convidados para a próxima semana. Bom, vamos lá. Busque os seus sonhos, trabalhe o seu merecimento, cure as suas dores, recupere as suas forças, seja livre para ser quem você é de verdade. Viva você. E eu vou acrescentar hoje uma frase aqui, que é: desconstrua as suas crenças limitantes. Vou escrever isso aqui. E aí a gente continua na próxima semana. Obrigada a todos vocês que me escutaram. Se vocês gostaram, dá uma curtida, comenta aqui nos comentários, compartilha com alguém que você acha que vai gostar desse conteúdo, que isso ajuda, né, na promoção do meu trabalho, ajuda essa mensagem a chegar para mais pessoas. Eu vejo vocês aqui na próxima quarta-feira. Agradeço a todas as pombagiras que participaram desse programa junto comigo, né, minha guardiã também, Sete Saias da Lira. Muito obrigada, agradeço vocês que participaram também, que venham assistir esse vídeo depois também. E é isso, um beijão e até a próxima quarta-feira. E o tema tá lá na bio daqui do Instagram, da Bianca Jennifer Terapia. Tchau, tchau. Vamos